Você sabia que Deus não falou para Moisés, eu sou o que sou? E a resposta vai te surpreender. Conversa comigo, gente boa, como é que vocês estão? Bom, o meu nome é Paulo Rosco e nesse canal você vai ter as cenas terapêuticas aqui, ó, do agro, bora vaca, bora bezerro, e a palavra de Deus e treino pesado. Vamos falar sobre essas coisas nesse canal. Gente boa, em Êxodo 13:14 a Bíblia diz, eu sou o que sou, foi o que Moisés se revelou, Deus se revelou a Moisés, perdão, na sarça ardente. Mas vamos contar um pouco do contexto, como é que isso aconteceu. O povo de Israel estava sendo escravizado pelos egípcios, né? Há mais ou menos 400 anos, bora vaca, vamos. Há mais ou menos 400 anos o povo de Israel vinha sendo escravizado pelo Egito. E o povo clamou a Deus. O povo clamou por libertação. E eles precisavam de uma libertação. E naquela época, se você for analisar, olha o pacote jogado bem aqui. Hoje eu ponho no meu bolso para chegar lá em casa e jogar no lixo. Se você for analisar, naquela época o Egito era a maior potência do mundo. Então, era tipo como se fosse os Estados Unidos hoje. E aí que entra uma coisa interessante. Os egípcios eram um povo evoluído, adiantado como o americano é hoje. Como esses países europeus aí. Eles eram imbatíveis, ninguém ganhava deles. Eles conquistavam reinos. E o povo clamou a Deus para ser liberto, porque eles não tinham poder de guerra para vencer os egípcios e vencer a guerra. Então, Moisés, como ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele foi chamado por Deus na sarça para libertar o povo. Agora você imagina. Deus, aí, essa parte que começa a ficar mais interessante. Moisés perguntou para Deus quem ele era. E ele não disse eu sou o que sou, como está escrito no português. Ele disse no hebraico, eu serei o que serei. Agora começa a ficar legal. Por quê? Porque eu serei o que serei. Mas eu já não sou, ou eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Eu serei o que serei. Mas, com um detalhe, eu serei o que vocês precisam. E essa mensagem pode caber na sua vida de qual forma? De que Deus, Ele é o que Ele é, independente da situação. Deus será em todo o tempo, na sua depressão, nas suas dívidas, no seu casamento, no seu namoro, nos seus negócios, ele será Deus, ele continuará sendo Deus. Você consegue entender que eu fiz um contexto aqui? E como isso começa a ficar interessante? Porque Deus, ele será sempre Deus. Aí se Deus, você está pedindo a Deus um milagre, como eu peço, né? Vocês sabem que eu tenho os transtornos mentais. E você está pedindo a Deus um milagre e você não recebeu. Talvez Deus vai te dar força para continuar com essa doença vivo e Ele não vai fazer o milagre. Ele será Deus do mesmo jeito. Talvez você está com um sonho no coração e não é o sonho de Deus. Deus vai te dar outro sonho, vai fazer você viver feliz com esse sonho e Ele será Deus do mesmo jeito. Você consegue entender que essa mensagem é muito mais profunda? Ela é muito mais profunda do que dizer eu serei, simplesmente eu serei. Deus, ele continuará sendo Deus. Se eu pecar, ele vai continuar sendo Deus. Se eu falhar, ele vai continuar sendo Deus. Se eu corromper o meu caráter, ele não vai corromper o caráter dele por causa de mim. Então, Deus, ele não corrompe o seu caráter, porque o ser humano corrompeu o próprio caráter. Ele será o que será. Então, ele sempre será Deus, sempre será imbatível, sempre será invencível. Bora, bezerro, vamos.
Então ele sempre será o que ele é. Eu serei o que serei. Então, quando Deus falou isso para Moisés, ele estava dizendo que eu serei tudo que vocês precisam. Eu serei livramento, eu serei proteção, eu serei alimento. E é isso que Deus está falando para a sua vida. Você que entrou nesse vídeo preocupado, precisando de uma resposta, Deus é a sua resposta. Ele será a sua resposta. E ele sempre será Deus, independente da situação. Vamos trazer os bezerros aqui para baixo. E eu vou aproveitar e ver no coxo das novias e das vacas. Vou aproveitar e ver se tem sal nas novias. Olha esse boizinho aí. Esse boizinho aqui não é nosso não. Esse boizinho varou a cerca quando o povo ia passando ele pra cá. E ele pegou e ficou aí. Tá precisando ponhar. Tá precisando ponhar um pouco de proteinado para essas bezerras. Então, Deus, ele sempre será Deus. Nós pode esfriar um pouquinho, nós pode mudar, mas Deus, meu amigo, ele não muda não. Quem muda é o homem, quem muda é o ser humano, quem muda é nós, que às vezes é fraco, às vezes é falho, às vezes é pecador, às vezes perverte os bons costumes, né? Nós é que muda, nós é que falha às vezes. Então, Deus, ele sempre será. Pode o mundo mudar, pode evoluir, mas ele sempre vai ser, e sempre será Deus. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, um dia vai passar, um dia vai mudar, mas Deus não muda. Você já percebeu que às vezes tem pessoas que por causa do mau caráter dos outros, ela muda o caráter dela? Você já percebeu? Tem pessoas que mudam o caráter por causa do mau caráter dos outros. Ah, fulano me maltratou, vou maltratar também. Mas Deus não faz isso. Deus, ele também é juiz, mas ele não muda o caráter dele, porque o ser humano muda o caráter. Ele continua sendo o justo juiz, o perfeito juiz e também, é claro, advogado. Ele continua, ele não muda, entendeu? Deus, ele não muda. Eu serei o que serei. Então, o que você quer que Deus seja para você? Pede na oração, pede sabedoria, pede direcionamento, porque Deus, ele pode mudar a sua vida por completo. Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui. Entenda que Deus sempre será Deus, se você estiver bem ou mal, se você tiver pecado ou não, mas procure consertar. Entenda que independente da situação, ele sempre será o que ele será. Eu serei o que serei.